amigo vascaíno. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. Novas denúncias com relação ao descaso que o senhor Pedrinho e companhia estão cometendo com o Vasco da Gama. A gente vai falar muito aqui sobre essa situação do processo de contratações, porque me parece que essa diretoria está cometendo aí um crime lesa Vasco de forma deliberada. A gente vai falar muito aqui. Paralelamente a isso, o Vasco aguarda a liberação da Justiça para antecipar algumas verbas, e a gente tem notícias de atletas deixando o Vasco da Gama, o Vasco que está no aguardo aí para receber situações inerentes a reforços. Paralelamente a isso, tem a situação do transfer ban e mais. A gente vai falar muito sobre Vasco da Gama e Independente Del Valle, porque o Vasco encerra a preparação no dia de hoje. Eu peço a você que está descontente para você se inscrever no nosso canal. Peço que a gente tenha voz ativa aí dentro do Vasco da Gama contra essa turma que faz muito mal à nossa instituição. Pessoal, o Vasco tem um jogo amanhã, a Copa Sul-Americana. Diante da situação do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Vasco tinha que largar a mão da Copa Sul-Americana. É muito difícil do Vasco reverter, fazer 4 gols ali sem tomar nenhum gol, para levar para pênalti. E a situação aqui no Campeonato Brasileiro é uma situação muito delicada. O Vasco da Gama está ali na 16ª colocação, possui a mesma quantidade de pontos do que o Santos Futebol Clube. Hoje o Vasco só não está na zona do rebaixamento por conta do saldo de gols, né? Diferença de 1 gol apenas. Eu acho que o Vasco deveria focar nessa situação do Campeonato Brasileiro. Fato é que o Vasco vai a campo amanhã, Vasco com alguns problemas aí, perfeito, e entre esses problemas que o Vasco da Gama tem, o Piton foi expulso na última partida. Há uma dúvida se o Leandrinho ou o João Vitor, Leandrinho ou o Vitor Luiz será titular. A tendência é que o Vitor Luiz jogue, porque o Leandrinho não tem sido nem relacionado para o jogo. E a gente recebeu 2 informativos hoje aí. Primeiro, com relação à situação do Felipe Coutinho, tá? Fora de combate, e o GB. E não foi azar de GB, não. O que aconteceu é que essa diretoria nefasta, corrupta, está postergando aí a cirurgia do GB há muito tempo. O GB não foi negociado lá com o Fenerbahçe da Turquia por conta da lesão. Isso agrava outras partes do corpo do atleta, certo? Então, o que acontece? O GB e o Coutinho, 4 semanas parados aí. Com relação ao Thiago Mendes, surpreendentemente, o jogador ainda não deve ter condições para essa partida, tá? Então, assim, o Vasco contratou um jogador, o jogador fica parado. Cara, é muito amadorismo. É muito amadorismo. A gente toma conhecimento aí também, tá? Que o Vasco negocia a saída do jogador Puma Rodrigues. Puma, nas próximas horas, vai ter o seu contrato rescindido com o Vasco. O Vasco não tem a intenção de renovar com o atleta, um jogador que custou 10 milhões de reais junto ao Nacional do Uruguai. O atleta está aí simplesmente sendo
colocado aí para ser moeda de troca no mercado. Paralelamente a isso, a situação também do Maurício Lemos, né, jogador que também não foi relacionado na última partida contra o Grêmio. O jogador tem proposta do Peñarol e pode deixar o Vasco da Gama. Hoje, houve um informativo com relação à situação do João Vitor. É pouco provável que o João Vitor deixe o Vasco da Gama. O João Vitor, que já atingiu aí a quantidade de jogos, não pode se transferir para nenhuma equipe do Brasil, e fora do Brasil ninguém vai querer João Vitor, né? Me poupe. Então o jogador deve ficar pelo menos até dezembro. Bom, pessoal, situação aí envolvendo reforços. A gente tem que falar aqui, mas a gente tem que fazer ressalva. 10h30 da manhã, tá? Da segunda-feira, dia 21, o Pedrinho não conseguiu, junto com essa diretoria incompetente, tirar o transfer ban do Vasco ainda. Tá lá. Ou seja, o Vasco não pode anunciar nenhum atleta. Nenhum atleta, tá? Nesse momento. A diretoria trabalha até quarta-feira para resolver essa situação do transfer ban, segundo a gente foi informado. O Vasco da Gama, que tem negociações com a Justiça do Rio de Janeiro para negociar antecipação de verba aí com relação às parcelas da venda do Cleiton e do Aureliano, respectivamente para o Rio Ave e também para o Cincinnati. O Vasco conta com essa antecipação de receita para arcar aí com compromisso. Perfeito? Bom, o Vasco que está aí aguardando uma resposta do Lille, da França, com relação ao jogador Thiago Moraes, tá? O Vasco da Gama fez uma proposta por empréstimo, fixando os direitos econômicos de um jogador que é aposta por 11 milhões aí de reais, bateu desespero, assim como o Vasco está tentando uma troca aí com o Colo-Colo pelo zagueiro Saldívia. Sinceramente, eu nem sei se esse zagueiro é tão bom assim, tá? Tá no Colo-Colo, nem sei se é bom assim. Então é o seguinte, o Vasco tenta se movimentar. Houve um agravante, além do transfer ban, porque o empresário do Adson, ontem, jogou no ventilador, falou que essa diretoria não paga ninguém, que inclusive tentou aí a contratação do jogador Mike, e ele não cedeu ao Vasco da Gama, o atleta, por conta de que o Vasco deu calote nele. Então a situação do Vasco é muito grave. Enquanto isso, o Pedrinho destrói o Vasco mais ainda, empurra o Vasco para o abismo mais ainda. O trabalho do Diniz muito, muito comprometido por conta disso, do Admar também. E vamos ver como é que vai acabar o dia de hoje. Agradeço aí pela sua atenção, tá? O Vasco também negocia com o Tolói, tá? Vamos aguardar para ver como que fica tudo isso aí. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.